Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano. Gente, eu amo Caudex. A gente gosta muito de ver nossas rosas do deserto com flores assim, mas eu sou um grande admirador dessa parte aqui da planta, tá? O Caudex, olha que maravilha, como é lindo, cada um com sua forma, com seu desenho. E uma rosa do deserto com Caudex, quanto mais gordinho, mais bonita ela vai ficar, não concorda? Mas, muitas vezes, as rosas do deserto ficam com Caudex mole, murcho. Você teve ou tem alguma rosa do deserto que está com um problema assim, com Caudex mole, e você não sabe o que está acontecendo? Vamos entender como é que a gente resolve esse problema agora nesse vídeo. Olha, se você está chegando agora aqui no canal, se ainda não é inscrito, não perde a oportunidade agora. Se inscreve no canal, olha, clica no botão de se inscrever e ativa as notificações, o sininho aí. Assim o YouTube vai te notificar sempre que a gente publicar novos vídeos por aqui. E é vídeo novo, olha, toda terça e toda quinta-feira no finalzinho da tarde. E temos sempre lives aos domingos às 8h30 da noite. Olha, o Caudex murcho, Caudex mole, é um dos problemas que mais afetam aí as nossas rosas do deserto. Então você em algum momento vai enfrentar esse problema aí nas suas plantas. Por isso é importante você assistir esse vídeo até o final para entender as causas e saber o que fazer para resolver. Primeiramente, é importante entender que existem diferentes causas para a gente ter Caudex murcho aí nas rosas do deserto, tá? Então a gente pode começar aqui pela causa mais comum. Na maioria dos casos, a sua rosa do deserto vai estar com aquele Caudex meio molinho, meio murcho, por desidratação. Sim, você pode estar regando pouco a sua planta. Você pode morar aí, por exemplo, numa região muito quente, ou você recebeu aquele conselho que muita gente diz aí para você regar a sua planta só uma vez por semana, tá? Então, muitas vezes as pessoas acham que devem regar muito pouco a sua planta e ela passa sede. E aí esse Caudex, ele fica gordinho assim porque ele está cheio de água principalmente, tá? Então se você fornece pouca água, ela começa a consumir a água que está armazenada aqui e esse Caudex começa a ficar molinho, vai começar a murchar. Então nesses casos de desidratação, o remédio é justamente você regar com mais frequência, tá? Observa o substrato seco, sempre que esse substrato estiver seco, rega abundante. Pode usar um regador, uma mangueira com chuveirinho, rega abundante, molha a planta toda, molha o substrato, deixa esse substrato bem molhado. Se for um substrato com boa drenagem, não vai ter problema algum e você vai estar fornecendo a quantidade de água que a sua planta precisa. E muitas vezes é comum para quem mora assim, principalmente no norte e nordeste, a gente tem assim dias muito quentes, tá? Muito quentes, aquele sol muito intenso, e esse sol muito intenso pode sim causar Caudex mole, Caudex murcho nas nossas plantas. O Caudex fica meio que desidratado, né? A planta sofre com aquele calor em excesso. Uma rosa do deserto, professor, sofrer com calor em excesso? Sim, muitas delas sofrem. A gente vai observar que boa parte consegue ser resistente ao calor intenso tranquilamente, mas a gente vai ter muitas outras que vão ser realmente mais sensíveis, e aí você precisa ter um cuidado mais especial com elas. Está muito quente aí, essa planta ela está sofrendo muito, você está observando que está regando e não está adiantando, o calor está muito intenso. Experimenta colocar ela à meia sombra, tá? Deixa ela um tempinho aí, à meia sombra, segue regando quando o substrato estiver seco e deixa ela à meia sombra ali para você observar a recuperação dela, tá bom? Um outro problema que pode acontecer é a falta de raízes de alimentação. Sim, aquelas raízes fininhas. Então, é sempre interessante quando você tem uma planta aí com Caudex murcho, tirar ela do substrato, tá? Dá uma retirada dela do substrato, observa ali se não tem algum problema. E muitas vezes a gente tira ela do substrato e vê apenas aquelas raízes grossas, né? Aquelas raízes características ali da rosa do deserto, mas você não vê nada daquelas raízes bem fininhas, aqueles pelinhos fininhos, né? Que são aquelas raízes finas ali que são as grandes responsáveis pela absorção de água. Então, se a sua planta ela não está conseguindo enraizar, ela não vai conseguir absorver a água que ela precisa. Então, está havendo algum problema aí. Então, para a planta não estar produzindo raiz de alimentação, pode ser um problema de adubação. Você não está adubando legal ela, ou está adubando demais. Então, procura fazer uma adubação aí
rica em fósforo, em nitrogênio, para estimular esse enraizamento. Você pode utilizar algum produto enraizador, existem várias marcas aí, enraizadores, que podem auxiliar na produção de raízes dessa plantinha aí, tá? Então observa se ela tem raízes de alimentação. Se ela não tiver, muito provavelmente vai ser esse o motivo aí do Caudex murcho na sua planta. Tá percebendo que não adianta você me mandar assim uma pergunta perguntando por que minha planta está com Caudex murcho? Porque eu tenho que avaliar cada planta e cada caso é um caso. E um dos motivos também pode ser o substrato ruim. O que é um substrato ruim? É um substrato muito carregado, com excesso de matéria orgânica, um substrato muito pesado, o substrato fica muito duro. Um substrato muito duro, a planta tem dificuldade de perfurar ele, de formar as raízes, perfurando aquele substrato. O substrato fica muito empapado, retendo água, tá? Então isso é substrato ruim, tá? Então um substrato ruim, ele também inibe o enraizamento aí na sua rosa deserta, vai atrapalhar esse enraizamento e aí ela vai ficar com o Caudex mole. Então é bom avaliar se o seu substrato está bom mesmo. Agora, existem também problemas causados por pragas, principalmente uma praga conhecida como cochonilha de raiz, tá? Então, olha, é bastante comum a gente ter essas incidências de Caudex mole e Caudex murcho, e você tira ali a planta do substrato e vê tudo branquinho, tudo esbranquiçado, cochonilha de raiz sugando a seiva ali. Além de sugar a seiva das raízes, as cochonilhas elas causam o apodrecimento daquelas raízes finas que eu falei, daquelas raízes de alimentação. Elas vão começar a apodrecer também, então a reação em cadeia que pode gerar um apodrecimento maior e pode até matar a sua planta. Enquanto você não eliminar aquelas cochonilhas de raiz ali, a sua planta ela não vai conseguir ficar com o Caudex rígido, Caudex duro, tá? Então tem que eliminar. E a maneira mais eficiente para eliminar é usando um inseticida sistêmico como um que se chama Evidence, né? Muita gente está usando aí e é um inseticida muito eficiente para eliminar cochonilha de raiz. Na primeira aplicação você já vai eliminar boa parte delas aí, tá? Então cochonilha de raiz é bom você utilizar um inseticida sistêmico. E por fim o problema mais grave que pode causar o Caudex mole murcho aí na sua rosa deserta, que é a podridão. O primeiro procedimento, como eu falei, é retirar a planta do substrato e observar se está tudo bem com as raízes, né? E aí se você observa a podridão, então é uma causa aí que eu considero a mais grave, porque a podridão é que pode realmente matar a sua planta se você não fizer nada, tá? Então tira ela do substrato ali e olha se não tem podridão. Se tiver, você vai ter que cortar, fazer, digamos, uma amputação ali da parte podre, né? Vai cortar sem deixar nenhum vestígio dessa podridão. Tem que vedar esse corte com canela em pó, cola instantânea, talco, cimento, enfim, o que você tiver aí nas suas mãos, deixar cicatrizar ali durante uns dias, depois fazer o replantio dela, tá? Tá gostando desse vídeo? Então clica no botão de curtir aí, olha, curte esse vídeo e ajuda aí a chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? Então, como você pode perceber, existem diferentes causas para o Caudex murcho, então é importante você retirar a planta ali do substrato e investigar qual seria a causa, e muitas vezes está relacionada simplesmente à rega. Então avalia se você está regando adequadamente a sua planta. Mas se você está regando, pode ser algum desses outros problemas que eu falei, aí você resolve aí eliminando a praga, se for cochonilha, você pode resolver aí também trocando o substrato, se o substrato for ruim, tá? Fazer uma adubação melhor, enfim, cada caso vai ter uma solução e você agora sabe quais são as possíveis causas. Agora vem a dica de ouro desse vídeo, tá? Existem duas coisas que podem ajudar muito uma rosa deserta a se recuperar de Caudex mole, Caudex murcho. A primeira coisa, né, é a poda. Então, se você tem uma planta que está com Caudex murcho e você eliminou a fonte ali do problema, fazer uma poda nos galhos auxilia muito essa planta se desenvolver, tá? Se recuperar. Se você fizer a poda desses galhos, você vai observar que em 1 a 2 dias o Caudex vai estar durinho novamente. Uma outra coisa que você pode fazer para recuperar uma planta com Caudex murcho é replantar ela em areia grossa de construção. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma planta, gente, que teve uma podridão severa. Eu fiz uma poda radical nela, eu cortei retinho ali a raiz, bem rente ao Caudex, e replantei aqui, coloquei uma camadinha de substrato aqui embaixo e uma camada de areia grossa de construção. Por que que eu fiz isso? Porque a areia grossa, ela é um ambiente inerte, um ambiente ali que não tem matéria orgânica,
que permite a boa aeração, a troca de gases, né? Então ele estimula muito o enraizamento, tá? Então, por exemplo, sua planta está com poucas raízes, replantar ela em areia grossa pode auxiliar ela a enraizar. E eu fiz essa camadinha de substrato de modo que quando ela desenvolvesse as raízes, essas raízes iam chegar aqui ao fundo e encontrar o substrato aqui no fundo e encontrar uma fonte de nutrientes, né? E aí elas iam se desenvolver mais rápido ainda, tanto que as raízes já estão até saindo aqui embaixo num buraquinho de drenagem que tem aqui, tá? Então a planta está bem vigorosa, bem recuperada, já floresceu. E em breve eu vou fazer o transplante dela para um substrato, 100% substrato aí, e seguir aqui com o desenvolvimento da nossa plantinha, tá? E aí, você tem plantas com caudex murcho aí? Então conta para mim aqui nos comentários qual foi a sua experiência. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Olha, me segue aqui no Instagram que está aqui embaixo, tá? E fica aí até o final do vídeo porque vão aparecer aqui na tela 2 vídeos que vão te ajudar muito aí no cultivo das suas rosas deserto. Então, até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!